seriam férias de luxo. Mais de 2.500 pessoas em uma viagem única na vida pelo belo mar do Caribe, no maior navio de cruzeiro do mundo. Seria uma viagem inesquecível, mas que eles gostariam de esquecer. Na ponte de comando, o capitão Tory Mira e sua tripulação estão prestes a tomar decisões que levarão a um dos acidentes de navio de cruzeiro mais dramáticos da história. Onde um oficial inexperiente, uma boia fora do lugar e uma distração momentânea transformam uma noite tranquila em luta pela sobrevivência. Quando a meia-noite se aproximava em 15 de dezembro de 1998, o Monarch of the Seas navegava pelo Caribe, da pequena ilha caribenha de São Tomás até Martinica, uma viagem de cerca de 370 milhas. Pouco antes, um passageiro ficou doente demais para que a equipe médica a bordo pudesse cuidar. Então, tendo percorrido apenas um terço do caminho, eles decidiram fazer um desvio para Great Bay, na ilha de São Martinho. Eles chegaram lá por volta de 00:30. O capitão Mira, um norueguês com anos de experiência marítima, estava no comando da embarcação. Às 00:40, ele anotou no diário de bordo que o navio derivava para leste, a 0,4 milhas náuticas ao sul do Forte Amsterdã. Era uma deriva tão lenta que não havia motivo para preocupação. Enquanto a embarcação derivava, o médico e a enfermeira levaram o passageiro idoso à costa com o barco de apoio Santa Maria, que chegou ao navio 10 minutos após o capitão registrar o fato. Por cerca de 1 hora, o navio gigante ficou parado com os motores em marcha lenta, aguardando a equipe médica voltar. À 1:25 da manhã, o médico e a enfermeira retornaram à embarcação. O diário de bordo registrou: bote com médico e enfermeira ao lado e depois afastando-se do navio. O capitão Mira assumiu o controle e virou o navio para estibordo, desviando da rota leste. Ele estabilizou o barco e tentou passar a leste do Recife Prosélito. É tanto um ponto de mergulho popular quanto um perigo para a navegação. Estavam presentes na ponte o capitão Mira, o capitão de serviço Hans Andresen, o segundo oficial Mons Fielinger, que era o oficial de plantão, um timoneiro experiente de folga chamado Perhold, e o timoneiro de serviço Frank Arthur Kruger, que atuava como vigia. Hans Andresen mais tarde admitiu aos investigadores que ficou surpreso com a decisão de navegar pelo lado leste do Recife, mas sentiu que não podia sugerir seguir pela rota oeste, que era mais segura porque suas sugestões anteriores haviam sido recebidas de forma negativa pelo capitão Mira. Era uma ponte tensa, e o capitão não gostava que suas decisões fossem questionadas. Por isso, o que aconteceu em seguida foi ainda mais estranho. 3 minutos após zarpar, o capitão Mira passou a vigilância de navegação para Fielinger. Antes de sair da ponte, ele perguntou: como estamos em relação à distância até a boia? Fielinger respondeu confiante. O ponto mais próximo estava a 3 cabos e era seguro. Fielinger era o homem menos experiente na ponte, pelo menos em sua posição. Ele era segundo oficial há 27 semanas, mas tinha mais experiência como marinheiro, começando como operador de rádio em 1988. Mas ele nunca tinha sido responsável pela navegação enquanto atravessava o Mar do Caribe à noite. Isso se tornaria um problema. O que nem ele nem o capitão sabiam era que a carta náutica que eles estavam usando não tinha sido atualizada com as informações mais recentes. A boia, indicando o Recife Proselite, estava cerca de 120 metros a oeste da posição na carta náutica desatualizada deles. A escolha de rota do capitão e do primeiro oficial foi baseada principalmente no que eles podiam ver. Fielinger usou o auxiliar automático de plotagem por radar, mas o sistema só faz o que é comandado. Se as cartas náuticas estiverem erradas, o auxiliar automático de plotagem por radar também estará. A boia iluminada do Recife Proselite estava a cerca de 60 a 70 graus à proa de estibordo.
Mas o capitão Mira confiava que seu segundo oficial sabia o que fazia e deixou a ponte. Diário de bordo, mudança de comando. O navio navegava a 5 a 6 nós, com o capitão Andressen monitorando as máquinas e aumentando gradualmente a velocidade. Ao verificar a posição do navio, Fielinger cometeu erros críticos. Ele não inseriu os cálculos de deriva no auxiliar automático de plotagem por radar para compensar o vento leste e a corrente oeste que estavam levando o navio em direção ao Recife. Ele não travou o auxiliar automático de plotagem por radar no solo, o que significa configurar o radar para usar o solo em vez do mar ou dos movimentos na água. Se ele fizesse isso, daria um posicionamento mais preciso. E, mais importante, ele confiou apenas na posição da boia, que não estava onde ele pensava que estava. Fielinger planejou uma rota alterada para o restante da viagem até Martinica, assim que o navio estivesse em um ângulo reto em relação à boia. Enquanto o navio avançava, a ponte permanecia silenciosa. Fielinger acompanhava o progresso da embarcação no ARPA, esperando o momento de ordenar a mudança de rota. Pouco antes do momento crítico, Fielinger recebeu uma ligação sobre um passageiro reclamando de barulho perto de sua cabine. Fielinger prometeu enviar alguém para checar. Quase ao mesmo tempo, o alarme do detector de fumaça tocou na ponte. O vigia, Frank Arthur Kruger, respondeu a esse alarme, verificou que estava tudo bem e então o silenciou. Essas duas pequenas distrações, uma ligação telefônica e um alarme falso, desviaram a atenção de Fielinger no momento mais crítico. Logo após desligar o telefone, ele viu a boia iluminada perto do navio a estibordo, primeiro pela janela e depois no radar. Era hora de contornar o Recife. Ordenou aos timoneiros de cada fileira que mudassem o curso. Nenhum ponto de referência visual foi tomado. Nenhum outro instrumento de navegação foi utilizado. O auxiliar automático de plotagem por radar foi o único instrumento usado para determinar a posição do navio em relação à boia, mas tanto ele quanto seus operadores estavam enganados. Por volta de 1h30 da manhã, ao virar à esquerda, o monarca dos mares raspou o Recife Proselite, navegando a cerca de 12 nós. Felizmente, o navio de passageiros não ficou encalhado para sempre. Após sentir o impacto balançar o navio, o capitão Mira correu de volta para a ponte e assumiu o comando do navio. O diário de bordo registrou o capitão Thor Mira na ponte. A água invadiu tanques e compartimentos estanques, fazendo a embarcação afundar. O engenheiro-chefe júnior e o oficial de segurança relataram excesso de água nas salas de bombas 1 e 2, fechando as portas estanques dessas salas para focar nos vazamentos das salas 3 e 4. 3 compartimentos estanques do navio estavam totalmente alagados e vários outros parcialmente. O recife de coral abriu uma grande fenda no casco de estibordo, com 130 pés de comprimento e 6 de largura. 2 tanques de combustível diesel e um tanque de transbordo também foram rompidos, causando um pequeno vazamento de combustível de aproximadamente 100 galões americanos. A tripulação agiu rapidamente. 5 minutos após o impacto, todas as portas estanques do navio foram fechadas pela ponte, exceto a número 10, que o oficial de segurança encontrou aberta e fechou manualmente. A 1h36, o capitão Mira anunciou: "Bravo, bravo, bravo" no alto-falante, código de emergência no navio. O capitão consultou sua equipe sênior. Eles não estavam afundando, pelo menos não rapidamente, e não tinham ficado encalhados no Recife. Não era necessário desembarcar os passageiros de imediato. Foi decidido que seria mais seguro voltar para São Martinho e encalhar o navio intencionalmente em um banco de areia na Grande Baía. Mas primeiro, eles precisavam tirar os passageiros do navio, todos os 2.557. Às 13h47, soou o sinal de emergência e todos foram orientados a ir aos seus postos de emergência e abandono.
Atualizações frequentes eram fornecidas pelo sistema de alto-falantes em inglês, espanhol, francês e alemão. Os botes salva-vidas foram preparados para embarque no convés de passeio às 14 horas e 10 e 14 horas e 15, respectivamente. Todas as cabines de passageiros e tripulação foram evacuadas às 14 horas e 20. Apesar do grande número de pessoas a bordo, o procedimento foi bem treinado e ensaiado. Apenas 15 minutos depois, os hóspedes e a tripulação foram avisados para se prepararem para o impacto. Às 2h35, o capitão Mira encalhou de propósito o navio em um banco de areia na Grande Baía São Martinho sem causar mais danos. O diário de bordo registrou: navio encalhado na Grande Baía, em São Martinho. Pouco depois, um prático da guarda costeira local embarcou no Monarca para ajudar. O capitão decidiu que os passageiros deveriam ser retirados do navio e os avisou pelo sistema de alto-falantes. Por volta desse momento, começaram a chegar relatos de feridos. Uma enfermeira pediu uma equipe com maca para ajudar e houve relatos de outros pequenos ferimentos, além de alguns casos de hiperventilação e passageiros em pânico que precisaram de sedação leve. Mas nada grave. Eles tiveram sorte. Às 2h45, o primeiro bote desembarcou hóspedes pelo bombordo nos portões de bunker e tripulação. Mas a água seguia entrando. Às 3h26, o imediato Andressen informou haver de 90 a 150 centímetros de água acima do convés mais baixo, enchendo o poço do elevador. Eles não sabiam se o Monarch inclinaria para algum lado ou se a inundação atingiria os convéses onde preparavam os botes salva-vidas. Encher e lançar esses botes antes que as coisas piorassem seria difícil. Eles estavam em uma corrida contra o tempo. Os barcos de apoio locais foram essenciais. Navios como o Santa Maria, que já haviam levado o paciente doente para a terra, correram para retirar o máximo de passageiros do Monarch vindo de St. Martin rapidamente. Às 5h19, todos os 2.557 passageiros foram evacuados com segurança do navio. Logo depois, a tripulação também foi evacuada. Toda a evacuação foi realizada em pouco mais de 2h30. Os danos ao Monarca do Mar foram extensos. O navio ficou em doca seca para reparos por 3 meses nas instalações da Atlantic Marine em Mobile, Alabama. 114 compartimentos do navio tiveram que ser limpos. A maioria das máquinas foi substituída. Instalaram 460 toneladas de chapas de casco e trocaram 18 milhas de fiação elétrica. A Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e a Diretoria Marítima da Noruega emitiram novas recomendações para a navegação de cruzeiros, destacando o uso de múltiplos auxílios e atualização correta das cartas náuticas. A investigação conjunta do investigador marítimo da Noruega e da Guarda Costeira dos Estados Unidos concluiu que o encalhe do Monarca dos Mares foi devido a uma série de deficiências de desempenho humano. Primeiro, a falha da tripulação em atualizar as cartas náuticas do navio para incluir uma mudança na localização da boia que marcava o Recife Proselite e a consequente dependência dessa boia como único meio de determinar a posição do navio. Eles deveriam saber. Como todos os navios da área, eles haviam recebido aviso de que a boia fora movida. O segundo fator foi a falta de experiência do segundo oficial Fielinger. O terceiro fator foi a falha de Fielinger em usar múltiplos auxílios de navegação. O próprio Manual Internacional de Gerenciamento de Segurança da Royal Caribbean enfatiza como é importante não confiar em apenas uma ferramenta de navegação, especialmente durante a noite. Seus olhos são uma dessas ferramentas. Além disso, a tripulação da ponte falhou em planejar adequadamente o desvio para St. Martin e a partida para Martinica, ao redor do Recife Proselite. Improvisar não é o procedimento usual. E, por fim, as tensões entre a tripulação da ponte. Se o capitão Hans Andreasen não tivesse sido ignorado ao sugerir, poderiam ter seguido uma rota mais segura.
Apesar do incidente com o Monarca dos Mares ter sido assustador, não houve relatos de feridos graves ou mortes. E embora os turistas tivessem planejado festejar pelo Caribe e não acordar no meio da noite enquanto seu navio gigante encalhava em um banco de areia, pela primeira vez, nós do Dark Records podemos dar a vocês um final um pouco mais feliz. Todos sobreviveram. Se você achou este vídeo interessante, por favor, considere se inscrever. Isso está ajudando muito.